gente ouve quando entrevista professores ou analisa pesquisas, a questão dos conflitos interpessoais, professor-aluno, entre alunos, ele aparece como um dos maiores problemas que a escola enfrenta. Um problema de convivência que acontece, que tem aumentado muito, isso no mundo ocidental, não é no Brasil, são as incivilidades. As incivilidades são atitudes que ferem aquilo que é esperado por uma boa educação. O que é que você espera de uma conduta socialmente boa? Então, quando você fala, alguém te ouve e responde, você espera que a pessoa se comporte numa sala de aula. As incivilidades é quando, por exemplo, ele entra e dá um tapão na cabeça do outro, a pessoa está escrevendo, ele bate no braço. A indisciplina, ao contrário da incivilidade, ela é algo que depende muito da relação professor-aluno, porque a indisciplina está ligada ao fazer pedagógico. Enquanto a incivilidade se referia mais àquilo que você espera de uma boa educação, a indisciplina se refere à quebra do contrato de aprendizagem, ou seja, esse menino ou professor, ele não está conectado em condições de aprendizagem. Então, você está dando uma aula, mas ele está jogando o jogo da velha com o colega. A transgressão é quando o estudante ele não cumpre ou desobedece as regras necessárias e justas na escola. Regras, por exemplo, do uso dos espaços. Então, regras de fato necessárias, quando não são cumpridas, por exemplo, no momento que a gente está discutindo uma coisa, eu não posso ligar o celular. Essas regras necessárias, quando não são cumpridas, elas são chamadas de transgressão. E tem condutas também que são violentas, por exemplo, como bullying, como agressão, são consideradas condutas violentas. Quando nós temos, por exemplo, as condutas de incivilidade, uma das coisas que nós recomendamos para a escola é que ela levante com seus professores algumas incivilidades que mais os incomodam. E quando eles levantam 4 incivilidades, eles discutem que tipo de procedimento nós vamos adotar para lidar com isso. Então, o que precisa é uma coerência, não é uma coerência de todo mundo fazer igual, mas se isso nos afeta, nós também temos que planejar coletivamente intervenções visando uma melhor qualidade da convivência, não é punição. Quando você está falando de indisciplina, o objeto muda. Então, o objeto é a conexão com a aprendizagem. Então, houve a ruptura do contrato de aprendizagem. Então, se faz um novo contrato, o que eu espero de vocês, o que vocês esperam de mim. E quando nós estamos falando de transgressão, por exemplo, a gente tem que pensar que quanto mais regras, menos as pessoas cumprem. Muitas vezes a escola coloca as regras sempre no mesmo balaio. Alguém que ofende o outro, ela utiliza a mesma sanção de que alguém, por exemplo, que está de boné no fundo da classe. Quando você faz isso, você confunde. Precisa deixar claro, regras morais a gente não pode deixar passar. Mas regras convencionais podem ser revistas, podem ser mudadas, horários podem ser organizados. É muito comum que o professor particularize, então eu vou achar que a desobediência deles é a desobediência à minha autoridade. Isso é um equívoco da escola, porque a desobediência a uma regra é uma desobediência à necessidade dela existir. Uma escola que visa autonomia, eu obedeço porque eu compreendo, como eu também questiono se eu não compreendo. A gente diz que a indisciplina pode vir do aluno ou do professor. Então, uma aula não interessante, uma aula não desafiadora, uma aula não significativa, ela é indutora da indisciplina. Muitos dos problemas de relação, de comportamento, ele vai se dar do tédio. Como eu não estou me sentindo desafiado, conectado, eu vou cutucar o outro, eu vou fazer outras atividades. Quando você dá uma aula ativa, desafiadora, que eles participam, você vai perceber que algumas condutas, como por exemplo, ficar jogando jogo da velha, ficar pintando a mão, igual eles fazem, desaparecem. Então, o que eu quero dizer é que quando você melhora a aula, discute com os alunos, ele participa, nós conseguimos melhorar a indisciplina. Os estudos de indisciplina mostram, por exemplo, que não existe nível socioeconômico para ser mais ou menos indisciplina. Escola pública, escola particular, isso não interfere. O que interfere, que eles perceberam, é a qualidade da relação do professor com o aluno e o tipo de aula que ele dá, a metodologia de aula que ele dá. Toda escola tem bullying, sem exceção. As escolas que dizem que não há bullying é porque ele continua escondido.
Uma coisa que caracteriza em termos de intervenção é que você tem que ter estratégias preventivas para o bullying, mas você também tem que ter estratégias que a gente fala curativas. A intervenção de um par numa situação de bullying, de um igual, ela é 75% mais eficaz que de um adulto. Então, o que as escolas têm feito? A partir da discussão dos dados, o levantamento dos problemas, eles elegem pares que formam as equipes de ajuda na escola. Então, eles aprendem técnicas de empatia, olhar quando o outro tem um problema, como é que eu faço uma linguagem para abordar sem ser invasivo, como é que eu faço para oferecer ajuda, para interromper uma situação de conflito, e como é que eu faço para me afastar para não gerar dependência. A equipe de ajuda estabelece um compromisso com seus colegas que nós aqui cuidamos um do outro. Só que um dado importante é que a equipe de ajuda não é o dedo duro. Eles trazem, às vezes, para as reuniões com os professores que vão ajudá-los, o problema, mas não o nome. E até pede como é que a gente pode ajudar esse aluno e tal. Então, você vai criando uma rede na escola em que, em vez de nós termos orgulho de zoar um do outro, não, a gente tem orgulho aqui porque a gente ajuda, a gente ampara, etc. A formação para lidar com bullying, enquanto os outros problemas de convivência, precisa ser efetiva. Por que as escolas não têm tido êxito? Porque elas acabam lidando com tudo isso pelo senso comum. A gente tem brigado muito por política pública nessa área, não aquelas que tem nos documentos oficiais, que é lindo na introdução, mas que efetivamente chegue uma formação nas escolas para que eles se sintam mais aptos para lidar com esses problemas de maneira diferenciada. Um bom trabalho nessa área, ele segue 3 vias. A primeira via que a gente diz é uma via institucional. A via institucional é quando a escola se transforma paulatinamente, com várias ações, em que a gente vai passar a mensagem, por exemplo, de que, dependendo do professor que entre, nós temos um projeto de convivência. Outra coisa que se faz é a via pessoal. A via pessoal é quando, por meio de formação, de reflexão, o professor se transforma. Quando ele estuda e reflete que regras são negociáveis, quais não são, o que vale a pena brigar, quais são os diferentes problemas de convivência, como é que eu posso fazer diferenciação entre ser autoritário ou ter autoridade, como é que eu faço isso no meu dia a dia, ele vai mudando quem ele é e mudando a relação que ele tem com os meninos. Eu acho que a gente tem que desconfiar de qualquer formação nessa área de 8 horas para o professor. Sabe esses kits que são dirigidos para os alunos e tem 8 horas de socioemocionais e tal? Para uma escola que não tem nada, é melhor que nada, mas ele é muito pouco, porque a aprendizagem disso, pensa o que é se transformar e melhorar a relação com o outro. Ela é lenta, ela é árdua e ela tem que ser contínua. E a última área que se intervém, então, é institucional, pessoal, e a gente diz curricular. O curricular é quando a escola abre esse espaço para que o bullying, para que as agressões virtuais, para que os sentimentos passem também a ser objeto de currículo, de pensar sobre isso. Mas nunca é doutrinação, vamos discutir. Um equívoco muito comum é as pessoas acharem que paz é ausência de conflito e que uma escola em harmonia, então, é uma escola que não tem conflitos. Muitas vezes, por ter essa concepção de que paz é ausência de conflito, é que você observa, inclusive, projetos que são absolutamente inócuos, mas que dá à escola uma sensação de que ela está fazendo. Por exemplo, Projeto Paz, diga não ao conflito. Sem dúvida, uma escola que tem um monte de conflito, você precisa desses mecanismos que foram listados anteriormente para minimizar a ocorrência. Mas mais do que isso, uma cultura de paz implica num processo de resolução do conflito que é respeitoso, que é dialógico, que considera tomada de perspectivas, que considera o direito e as necessidades de uma minoria, não só da maioria. Então, tudo isso ele vai ocorrer por meio do conflito. É por meio do conflito, muitas vezes, que você vai rever uma postura que você não considerava inadequada, ou vai rever determinada atitude. É por meio do conflito que eu obrigo o outro a argumentar, a me ver, a se enxergar naquele coletivo. As escolas que compreendem que paz é a ausência do conflito, elas vivem um dilema sério, porque quando tem um conflito eu me angustio e eu vejo isso como negativo. Então, essa concepção tem que mudar com urgência para que o conflito tenha um lugar muito importante na aprendizagem e no desenvolvimento de todo mundo.